Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar de tanta coisa, não é? De tanta coisa que surgiu após tu teres feito uma pergunta que eu não conhecia. Sim, mas E que- encostas-me assim num cantinho Sim. e eu tenho que passar rápido. Mas olha, neste episódio nós vamos falar sobre química, sobre contexto, sobre estados depressivos, sobre Estado de ansiosos, sobre mobilização e imobilização, sobre autorregulação E- e corregulação. sim, um bocadinho sobre dependência, independência e interdependência. Vamos falar de tantas coisas interessantes. Tudo vai começar numa pergunta e, como sempre, aqui a conversa vai nos levar para sítios interessantes e propostas interessantes de desenvolvimento pessoal. E no fim há uma prática inspiradora. E no final há uma prática inspiradora. Vamos nós. Let's go. Mia, hoje eu tenho uma pergunta para ti. Sim? Tu Ok. não sabes qual é? Pois não? Estás a- né? Sinto sempre assim um bocadinho de tensão e pressão e pronto. Estou ready. Tá bem, deal with it. Yeah. Sim, e ainda por cima a pergunta não é, às vezes é assim uma coisa tipo engraçada, não, é uma cena super séria e meio deprimente. A sério? É isso. Mas é sobre isso que eu quero falar. Ok. Quando alguém diz que está. Quando alguém diz que está assim um pouco triste, deprimido, tem falta de motivação para as coisas da sua vida, sente-se assim continuamente a procrastinar, a adiar muitas coisas, não é? Sabes aquela sensação de pá, mas vou ficar aqui no sofá, mas mesmo no sofá isto não está a ter piada nenhuma, sabes? Sabes essa sensação? Nada tem piada? Sim, nada, sim. Tu achas que estou a apelar ao teu achómetro, não é? O que é que tu Certo. achas? Tu achas que isto acontece mais vezes porque há alguma coisa errada com o nosso sistema? Sei lá, falta-me uma, Um químico qualquer? falta-me um químico qualquer, aconteceu alguma coisa aqui com o meu sistema que faz com que eu fique triste, sem energia, sem esperança, sem vontade de fazer coisas. Ou isto é reflexo das coisas da minha vida não estarem certas. Não estarem certas para mim. Para ti. De eu estar a viver coisas que não me interessam, a ter relações com pessoas que pá, já não dá. Um trabalho que Um trabalho não que não me preenche. Ou até de sentir que esta vida, tal como eu a vivo, está aqui cheia de coisas que não fazem sentido. Está cheia de afazeres que não fazem sentido, tarefas que não fazem sentido. Quando tu olhas para isto, a tua atenção vai mais para a primeira ordem de coisas, alguma coisa errada aqui com o sistema, com o organismo, ou vão mais para a segunda, há alguma coisa de errada com o contexto em que este organismo está a viver. Ok. Então, Estás aberto, estavas à espera de uma coisa com piada, não tem piada nenhuma. Isto é pumba logo. não, o que é que eu penso? Qual é assim o pensamento que eu sinto que o meu achómetro por onde é que quero começar? É a ver se me consigo exprimir. O que eu acho que muitas vezes acontece é que o contexto não está adaptado à química, chamando outra né, a primeira opção da química e a segunda opção do contexto. Acho que esquecemos de que a química necessita um certo contexto e também o contexto pode mudar a química. Não é? Exemplo que me veio, o ciclo menstrual. Não é? O ciclo menstrual da mulher tem várias fases e eu diria que a grande maioria das mulheres, prestando atenção ao seu ciclo, conseguem perceber essa mudança de química sem o contexto em si ter mudado. E o que acontece muitas vezes, há muitos, não é? Muitos ensinamentos à volta disto do ciclo da mulher,
que propõe mudança de contexto mediante o lugar onde te encontras no ciclo, não é? Acho que até agora em Espanha, não é? Se tiveres muitos problemas com dores menstruais, podes ficar de baixa, serve, não é? Estes dias. Não é? Há assim ideias de que quando estás com a menstruação, que é um tempo mais de recolher, de estar tranquila, calma, a meditar, a não estar muito ativa, e por aí fora. Portanto, o meu primeiro pensamento vem por aí. Também depois sei que por experiência própria que o contexto em si afeta muito a minha química, não é? Portanto, a resposta é ambas as coisas. E às vezes acho que faz sentido começar por um lado, foi o teu olhar mesmo deprimente. Às vezes acho que temos que olhar para o contexto, outras vezes para a minha química, não é? No entanto, voltamos para um dos meus temas favoritos de qualquer maneira, seja qual for o ponto de partida, que são as nossas necessidades, né? Portanto, esse é o meu primeiro assim, input em relação a isto. Então, nós podemos estar tristes e deprimidos e assim, um pouco com falta de esperança, de energia, de motivação, como resultado de questões mais do sistema, não é? Por exemplo, podemos ter, se estivermos há 2 ou 3 noites a dormir muito pouco, porque o nosso filho bebé nos manteve acordados a noite toda, é normal ter mais estas sensações do que se tivermos 3 noites ótimas de sono, Certo. não é? Ou se acabamos de, sei lá, estamos numa fase da nossa vida em que estamos a fazer exercício físico e a alimentar-nos corretamente, é menos provável ter estas sensações do que se tivermos, por exemplo, a ingerir grandes quantidades de álcool e a comer comida não muito boa e sem fazer exercício físico, não é? Porque estas coisas, não é? A alimentação, o descanso, o treino, também geram alterações químicas. Certo. Certo. Portanto, isso é uma proposta. A outra proposta pode ser a nossa forma, pode ser uma consequência de nós estarmos em contextos onde não estamos a conseguir satisfazer as nossas necessidades. Né? E o que eu acho interessante, ok, a primeira fase, a primeira parte, acho que é muito importante e muitas vezes esquecemos de despistar isto, não é? Despistar se está tudo bem nestes departamentos todos, não é? É como né, quando eu trabalho com pessoas, principalmente quem tem crianças mais pequeninas, mas não só, quando falamos em desafios comportamentais, o primeiro despiste é sempre a alimentação e o sono. Sim. Né? E acho que devia ser o mesmo para nós adultos. E é como dizes, muitas vezes vejo pessoas que estão num estado em que se queixam muito do contexto laboral, por exemplo, ou da relação, mas se olharmos realmente para o estado dessa pessoa, começamos a perceber, mas essa pessoa não descansa o suficiente, por exemplo, ou seja, não tem energia o suficiente para investir na sua relação. Mas se calhar não descansa o suficiente por causa da própria dinâmica da relação ou da dinâmica do trabalho, não é? Certo, As duas coisas estão muito ligadas. Exatamente. Sim. Eu há pouco eu também fiquei com vontade de comentar uma coisa que foi, tu foste buscar um exemplo, que é um exemplo... Bastante clássico. É um exemplo bastante clássico dos ciclos hormonais associados à menstruação, ao período. E uma coisa, eu já há 2 ou 3 anos apanhei um tipo qualquer a falar naquelas cenas que tu apanhas assim no Instagram que nem sabes muito bem, é um excerto de um podcast e já nem sei muito bem quem é que estava a falar sobre isto. Mas era um tipo que estava a propor que, enquanto que no caso das mulheres, estes ciclos, eles são óbvios e têm um marcador, que é a menstruação, no caso dos homens, como não há nenhum marcador desse género, talvez, esta era a hipótese dele, talvez os homens tenham
também ciclos hormonais, só que como não tem um marcador, nunca ninguém se lembrou de pensar muito sobre isso. E portanto, ele fazia uma proposta a homens, que era, façam um report, tipo, tomem nota de como é que se sentem ao longo do mês. Pá, e vão fazer isso durante, aquilo a proposta Alguns meses, não é? durante alguns meses ou durante um ano faz isto e procura perceber se tem lá uns ciclos relacionados com a tua Performance. com a tua boa disposição, com a performance, por exemplo, no desporto, Certo. o teu apetite sexual. Vai reportando essas várias coisas e procura perceber se há aqui uns ciclos. E eu comecei, eu não fui ao ponto de estar a apontar isto, Mas prestaste atenção. mas comecei a prestar atenção e comecei a perceber. E de facto há umas coisas que funcionam em ciclos. Eu não sei dizer se é um ciclo de Quantos dias são? quantos dias são, mas há um ciclo, há umas coisas que vêm e vão. E acho que, em princípio, qualquer homem que nos esteja a ouvir pode começar assim a pensar para trás. Estas coisas para mim funcionam em ciclos ou não, porque podem não funcionar, pode dizer, isto é ser muito estável. Mas de facto há aqui umas coisas às vezes que são químicas e que nós não chegamos a despistar. E que podem ser químicas relacionadas com hábitos, podem ser químicas relacionadas com a própria natureza do nosso Do sistema. ciclo, sim, exato. Sim. Como eu, assim, com os meus alinhamentos e enquadramentos da neuroestratégia, eu costumo sempre considerar muito a bioquímica como uma possível causa dos nossos estados emocionais. Sendo que, muitas vezes, a raiz da questão não é a bioquímica, ou é parcialmente. Mas depois há uma coisa muito importante que é o contexto. Certo. E a bioquímica será um efeito desse contexto. Sim, porque às vezes as pessoas dizem, pá, não sei o que é que se passa comigo, ando triste, ando desanimado, não tenho tanta energia como antes, né? E depois nós perguntamos, ok, fala-me sobre as coisas da tua vida. E a pessoa começa a descrever relações caóticas com pessoas que não estão de forma nenhuma a ajudar a que a relação seja positiva, sistemas nervosos totalmente desregulados precisamente pelos estímulos que estão presentes. Se calhar a pessoa anda continuamente com medo de ser despedida ou com medo de não ter dinheiro suficiente para pagar as suas contas, ou está com coisas em atraso, ou está à espera que o tribunal decida uma cena qualquer sobre a guarda dos filhos ou sobre uma querela qualquer com familiares ou com alguém que ficou a dever dinheiro. E, portanto, a pessoa está continuamente a sentir insegurança e falta de previsibilidade, Certo. ou, por exemplo, está há muito tempo sem conseguir arranjar um trabalho que realmente a satisfaça. E, portanto, o contexto em que a pessoa está, né, nós às vezes ouvimos dizer assim, até era estranho esta pessoa estar neste contexto e agora E está dizer, bem. estou cheio de energia, Super bem disposto. super bem. motivado. Sim. Aliás, há algumas pessoas que às vezes estão nessa situação e que nós dizemos, olha que interessante, esta pessoa está numa situação de cocó mesmo. Mas pá, anda ali sempre toda para a frente, mas às vezes isto é só não é bem um faz de conta, mas é a pessoa que se está a condicionar porque aprendeu a fazer isso. São aquelas pessoas que acreditam, pá, nunca se desiste e o amanhã vai ser sempre melhor e as coisas estão a acontecer por uma boa razão e se não está bem é porque ainda não acabou. Tem estas crenças que às vezes os impelem a aceder a mais recursos de energia e boa disposição. Mas lá dentro, quando elas param, há outra coisa ali que está na base. Às vezes também uma fuga, não é? Principalmente para não parar e sentir o que há para realmente sentir e resolver o que há para resolver. Sim, se eu tiver uma coisa por resolver, mas não tiver tempo para resolvê-la, Não preciso de resolver. não preciso de resolver, não dá tempo. Sim. Né? Então continuo nesta. Ou seja, assim, às vezes uma energia muito exagerada também pode ser um sinal de que há coisas no contexto que não estão muito bem. Né? Sim, daquela drive, não é? De ter sempre que fazer alguma coisa para a frente, para uma festa, um treino, uma viagem, um jantar, sempre em andamento. Diria eu que muitas vezes é um sinal de alerta para quem está próximo. Sim. Agora,
sabendo que há aqui estes dois grandes caminhos para explorar, não é? O que é que está na raiz disto? Porque é que há esta necessidade de exploração? Porque muitas vezes, quando as pessoas... tu percebeste que o início da conversa era muito sobre mim, não é? Claro, estavas ainda por cima com aquele olhar que eu conheço. Não é? Porque nós aqui no podcast, ao longo dos anos, temos falado muito da tua tendência natural para a ansiedade. Não é? A minha tendência natural é para Depressão. a depressão. Não é bem a depressão, é mais depressivo. Sim, a minha tendência natural é para estados depressivos, não é? Porque a tua tendência natural, quando começas a sentir imprevisibilidade ou quando as coisas não estão a correr exatamente como tu queres, é de, não é? Tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa, tenho que chatear as pessoas à minha volta, principalmente o Pedro, não é? Portanto, que é uma tentativa de ganhar controle. Eu entro mais em mobilização e tu mais em imobilização. É isso, tu entras mais em... tu dizes tão bem estas coisas. Tu entras mais em mobilização e eu entro mais em imobilização. É isso. Isto vai-me dar muito jeito mesmo. Não fazes nada, entrei em imobilização. Por causa da minha tendência para estados depressivos. Só que, tanto num caso como noutro, não é? Normalmente as pessoas depois, em algum momento, acabam por dizer eu não gosto muito disto, não é? Tu não gostas muito de... Se esse estado ansioso começar... Se prolongar ou se começar a... Claro. Não é? Fico mais ansiosa ainda. Tu aumenta é que dizes, pá, eu preferia não me sentir assim. Claro. É a mesma coisa com com este estado mais de imobilização, em que a pessoa fica meio amorfa e não tem vontade de fazer nada e também aumenta que a pessoa diz, pá, eu gostava que não fosse assim. Portanto, é nesses momentos que estas investigações são importantes, não é? E nós podemos ir então mais pelo lado da química, pá, deixa-me olhar para a minha alimentação, deixa-me se calhar, se tiver possibilidade disso, fazer análises, não é? E ver se há aqui alguma coisa que esteja a faltar no meu sistema, porque às vezes há uma coisa tão simples como, pá, falta-te um mineral, falta vitamina D, falta-te um mineral, falta-te uma vitamina, falta-te uma componente qualquer, a tua alimentação não está equilibrada, ou até parece equilibrada, mas não para ti, certo. não é? Falta alguma coisa. E eu acho que isso é mesmo sempre de investigar e de explorar, se tivermos essa possibilidade. E depois o segundo caminho, eu acho que é mesmo muito importante, porque eu conheço pessoas, não é? Também muitas que eu conheço no domínio profissional que estão há tantos anos em contextos mesmo lixados e depois falam ou do seu estado mais de imobilização, que era este. Agora vou ficar com esta minha. Ou mais do seu estado de mobilização. Ai, antes é muito ansioso, muito nervoso, não sei o quê. Sem fazerem uma ligação direta com... Ok, mas eu estou neste contexto de cocó, meu. É natural que o meu sistema nervoso esteja sobrecarregado e esteja a produzir estas respostas. Ou mais para a mobilização ou mais para a imobilização, não é? Então, porque Por muito que mudas a alimentação, o contexto, em princípio, não muda, não é? Claro, claro. Por muitas vitaminas que tomes, o teu chefe vai continuar lá. Sim, se eu não conseguir mudar, ou se eu não conseguir mudar de chefe, ou não conseguir mudar a minha relação com o meu chefe, ou não mudar o significado que eu dou à relação com o meu... Se eu não mudar nada destas coisas, agora até posso ter mais B12 no sistema, não é? Só que em princípio não é isso que vai mudar, não é? Ou se tenho em casa uma pessoa que basicamente me está a dar sempre cabo da cabeça, que me manipula, que não me deixa expressar-me, pronto, agora até posso estar a correr e a dormir mais, ótimo, e em princípio isso é bom. Posso ter um bocadinho mais de recursos para lidar com a situação, mas a situação continua a ser um cocó, não é? E esta minha pergunta para ti foi porque eu estive há uns dias, 2 semanas, fiz 2 aulas abertas de neuroestratégia. E gostei muito do resultado das aulas. Uma sobre a ansiedade e outra sobre a confiança. Sim, sim. As aulas era para falar um bocadinho da teoria da neuroestratégia e depois numa fiquei mais em estratégias sobre ansiedade e noutras sobre estratégias sobre confiança. Assim, estratégias muito introdutórias. Estavam nas aulas muitos alunos que já fizeram curso de neuroestratégia que sabem que há estratégias mais avançadas do que aquelas, mas também tinha muita gente que nunca tinha ouvido falar do assunto.
Portanto, foi muito com estratégias introdutórias. E foi uma oportunidade bonita. Tiveram cerca de 500 pessoas nas aulas. E nós nas aulas estivemos a discutir, não é nós, porque a aula era um webinar. Eu falava e as pessoas... Tu e os pedrinhos. Eu falava e as pessoas iam comentando um bocadinho no chat. Mas eu estava a propor que, de acordo com a neuroestratégia, quando nós queremos mudar alguma coisa no nosso... Queremos aceder mais a um recurso, ou menos, porque a ansiedade também é um recurso, não é? Portanto, se eu quiser aceder a menos ansiedade ou a mais confiança, eu tenho aqui assim 4 caminhos fundamentais. Um é mudar o estímulo, ou seja, se aquilo que me deixa ansioso é o som do meu despertador, troco o som do despertador. Certo. Ou desliga o despertador, não é? Sendo que há estímulos que tu não consegues retirar da tua vida, mas há outros que consegues. E, portanto, isso é um caminho. Depois, ou mudar o significado que dás aos estímulos. Pronto, isso é um bocadinho mais técnico, mas também dá para fazer. Depois, outro caminho é mudares a tua... através de reflexão, fazeres perguntas diferentes e pensares de forma diferente sobre as áreas da tua vida. E, por exemplo, às vezes nós conseguimos com uma coisa que nos está a deprimir muito, conseguimos, por exemplo, passar a olhar para aquilo não tanto como um problema, mas se calhar mais como um desafio, uma coisa a conquistar, e até nos entusiasmamos com uma coisa que antes nos chateava, não é? Por exemplo, sei lá, eu posso passar de, como é que tu dizias hoje? Não consigo servir bem no paddle. E podes passar para, vou-me desafiar a servir melhor no paddle. Pronto, e às vezes isso é uma mudança muito clássica, mas que nos faz sentir diferente, não é? Era só hoje. Era só hoje, sim. Às vezes serves muito bem no paddle. Às vezes. Às vezes é incrível. Estas mudanças, né, quando elas acontecem, pode ser por qualquer um destes caminhos. Eu estava aqui a explorar 2 a 4 caminhos da neuroestratégia. Também o objetivo não é transformar agora aqui a nossa conversa de mal neuroestratégia. Eu já estava a ver. Até em formato atual. Mais vale eu disponibilizar o link para as aulas aqui nas páginas do podcast e quem quiser vai lá ver. Certo. Aliás, põe nas notas. Ou no chat do Telegram do podcast. Depois vão encontrar no chat do Telegram do podcast. Sim, encontram depois partilhamos lá para quem não assistiu ao vivo. Nós ainda não temos a gravação online, mas acho que vamos conseguir pô-la online e depois quando tiver, eu partilho lá. Para isso é que vale a pena fazer parte do nosso grupo do Telegram. Exato, há muito tempo que não falamos nisso, sim. Mas quando estas mudanças, quando nós descobrimos uma possível estratégia que nos permita passarmos a sentir-nos diferentes, de repente descobrimos que algumas destas coisas, elas não são inevitáveis, não são fatídicas, não têm que ser assim. Né? E só de pensar nisso já nos dá uma certa esperança, não é? Tu já estás com outro olhar agora do que no início da nossa Não, mas isso é estar aqui a conversar contigo. Sim, é uma boa estratégia que tu tens quando tu estás nesses estados depressivos, é falar comigo. Sim, porque tu és simultaneamente um estímulo. Para a pressão. Um estímulo, porque a tua presença, a tua voz, não é? Aliás, é um estímulo bom, então. É um estímulo bom. Nós às vezes sentimos-nos mal e ligamos a uma determinada pessoa. Certo. E às vezes até nem falamos sobre como nos estamos a sentir, mas só o contato com aquela pessoa anima. Já nos faz sentir melhor. Mas também me ajudas muito aqui a refletir, não é? Agora tenho que falar das outras 2 formas, que é... Pronto, agora tenho que fechar a aula, senão vou ficar com isto de ver. Ou seja, estímulo e pensar melhor. Sim, pensar melhor ou pensar diferente, mudar o nosso comportamento, não é? Fazer alguma coisa diferente, que isso às vezes ajuda-nos imenso, não é? O meu exemplo, por exemplo, quando eu estou num estado de imobilização em relação às coisas do meu trabalho, colocar música ajuda-me, certas músicas são estímulos que me ajudam depois a começar a trabalhar, isso é mudar o estímulo, mas uma coisa que me ajuda também é pegar nas sapatilhas e correr. Fazer 30 minutos de corrida, tomar um duche. Às vezes os teus filhos até dizem... Vai correr, babá, vai correr, que estás a ficar muito chato. E porque isso é um comportamento, correr, que eu sei que tende a gerar o acesso a um treinado recurso. Bom, depois a quarta forma... O correr muda também a tua química. Sim, a quarta forma é a programação inconsciente, que às vezes é um pouco mais técnica, é necessário
saber como comunicar com o inconsciente, e às vezes é preciso investigar um bocadinho melhor para chegar até certos processos e depois poder começar a alterá-los. Mas fazer isso dá-nos uma certa esperança, não é? E uma sensação de mais controle, provavelmente, também. Sim. Não é? Porque os estados, uma das dificuldades grandes que eu encontro nestes estados é que quando tu estás num estado de imobilização, muitas vezes sozinha, não consegues sair dali. Que até dizes, eu podia fazer aquelas coisas que eles falam no podcast, mas não me apetece. Porque esse é que é o estado, não é? Da mesma forma, quando tu estás mais num estado de ansiedade, podias dizer, eles no podcast dizem que uma coisa que ajuda a ansiedade é tipo só deixar ir as coisas. Mas quando eu estou ansioso, como é que eu vou deixar ir uma coisa só quando estou ansioso? É muito difícil, não é? É por isso que às vezes é bom ter uma pessoa por perto que também nos entrega um estímulo diferente. Ou nos propõe um comportamento diferente, ou através de uma pergunta nos ajuda a refletir. Eu acho que essa para mim é mesmo assim uma coisa. Fala-se imenso da autorregulação, né? E várias técnicas da autorregulação, a respiração, ou a meditação, ou mesmo o exercício físico também pode ser. Ou, não é? Estas estratégias que estás a propor são estratégias, em primeiro lugar, da autorregulação. É? Ajuda-nos a regular. Agora, uma coisa que eu tenho, como trabalho muito na parentalidade, reforçamos muito a ideia da corregulação. Que é para nós aprendermos realmente a autorregular, nós precisamos de ter milhares e milhares de experiências de corregulação. Qual é o problema? É que eu diria que a grande maioria de nós não tivemos experiências suficientes de corregulação para a autorregulação ser algo relativamente básico na nossa existência, relativamente simples. Aliás, eu li uma vez, já há muito tempo, que uma falsa autorregulação, muitas vezes é o crítico interior, aquele autojulgamento, muitas vezes funciona como uma espécie de regulação, mas é mais uma tensão, não é? Um relaxar de autorregular. Portanto, uma coisa que eu acho que, e nós temos também falado disso aqui no desenvolvimento pessoal POP, está mais virado para tu sozinho resolveres as tuas cenas, não é? E eu acho que o meu palpite, o que vem aí é mais conversa sobre corregulação, não só na parentalidade e na relação com as crianças, mas no geral. Não é? Porque é isso que eu vejo que nós precisamos muito. Bons elementos para fazermos corregulação, porque mesmo em relações românticas, para muitos casais, eu acho que no nosso caso o que tu estavas aqui a reportar era isso, não é? E tu és claramente a minha estratégia preferida de regulação, no geral. Não é? Nem estou a falar de autorregulação, nem de corregulação, de regulação geral. As estratégias que eu utilizo tu estás ali no top dessas estratégias, muito conscientemente. No top ou só no top 5? Não, no top, estás no número 1. Então vou-te dar um prémio hoje. É? Mas o que eu gostava de ver era mais conversa sobre isso. Não é? Nós somos seres sociais, é suposto continuadamente durante a vida nós temos estas oportunidades de corregulação e nós podemos, mesmo na vida adulta, nós podemos aprender a autorregular-nos melhor também através da corregulação. Só que as propostas são só faz sozinho. Estão a fazer entender? Sim. Não é? Portanto, porque esta corregulação ajuda a mudar a minha química, mas também ajuda a mudar o contexto e a melhorar o meu contexto. Sim. É interessante porque agora que estamos aqui a chegar ao final da conversa desta semana, aquela primeira, aqueles dois primeiros caminhos que estávamos a desenhar, não é? Que era ou mais o caminho da química ou mais o caminho do contexto, eles podem ser interpretados, seguidos, estudados muito numa perspectiva de sou eu que tenho que mudar isto, não é? E agora a conversa foi para um sítio totalmente diferente, é que algumas dessas coisas nós temos imensa dificuldade em mudar sozinhos. E daí a importância da corregulação. A corregulação está ligada também à interdependência, não é? Que é
Há coisas destas que eu não consigo mudar sozinho, necessito dos outros, só que às vezes também é difícil sozinho conseguir pedir aos outros, ou sozinho envolver os outros. Às vezes há mesmo aqui uma interdependência, que às vezes os outros, porque me prestaram atenção e têm interesse em mim, promovem esta regulação. E às vezes, por não estarmos conscientes do processo de corregulação, às vezes desregulamos por corregulação. Tipo, tu estás desregulado. E logo também te ajudo a desregular. Eu também desregulo. Né? Isso acontece imenso na parentalidade. A criança a criança está desregulada, o adulto desregula e só fica pior. Ou isso tem sido também estudado na sala de aula. Um professor que não está bem regulado afeta a regulação das crianças. Em princípio, terá uma turma muito mais difícil. A turma será mais difícil quando o professor não está muito regulado. Sim. Não é? É mesmo interessante. Olha, acontece também no futebol, por exemplo, um treinador que esteja desregulado pode desregular a equipa. Certo. Ou um colega de equipa que esteja desregulado pode. Sim. É por isso que isto é algo a que podemos prestar mesmo muita atenção e fazer a diferença na vida uns dos outros. Certo. Olha, acho que ficaram aqui muitas pistas. Acho que podemos convidar quem nos está a ouvir não só a seguir a prática inspiradora desta semana, como também a enviar-nos perguntas e questões sobre este tema, porque eu acho que é interessante nós desenvolvermos isto um pouco mais em futuros episódios aqui do podcast. Está bem. Boa. Parece-me bem. Sim. Normalmente no final dos episódios digo obrigado, Mia, mas desta vez vou dizer muito obrigado, Mia. Muito obrigada. Fiquem por aí para a prática inspiradora desta semana. Então, a prática inspiradora desta semana é um trabalho de investigação, de detetive. Se tu estás num momento na tua vida em que sentes que nem tudo está bem, ou até se estás num daqueles estados que eu e o Pedro descrevemos no episódio, ou de muita mobilização e de ansiedade, ou de mais imobilização e um estado assim mais depressivo. Então, a proposta é estudares aqui as duas áreas que propusemos, a química ou o contexto. Em primeiro lugar, olha para a tua química. O teu sono, se te estás a alimentar bem, será que precisas de fazer análises? Já não fazes análise há imenso tempo. Portanto, olha para estas possíveis influências da tua própria química. Tenta tomar nota, observa os teus estados, vê se consegues descobrir algum padrão, algum ciclo. E depois também olha para os contextos, o teu trabalho, as pessoas na tua vida, os teus relacionamentos, as tuas rotinas. O que é que está aí que satisfaz ou que não satisfaz as tuas necessidades? Quando tens assim uma imagem um bocadinho mais completa aqui da tua química e do teu contexto, começam a surgir possíveis coisas que podemos realmente fazer, decisões que podemos tomar, escolhas que podemos fazer. E muitas vezes é super útil fazermos esta investigação com a ajuda de alguma consultoria, de alguém que nos conhece, que nos é próximo, que possa dar alguns inputs nesta investigação que estamos a fazer. Esta é a prática inspiradora desta semana. Lembra-te de partilhar connosco as tuas reflexões, também as tuas dúvidas, e também podes aproveitar para partilhar esta prática, este episódio, com outras pessoas que achas que possam beneficiar de fazer esta investigação.